Você foi a uma consulta com a sua oftalmologista e descobriu que você tem ângulo fechado. E aí ela começou a te falar um monte de coisa sobre risco de glaucoma agudo e até mesmo o risco de cegueira. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e também como fazer a prevenção no caso de quem tem ângulo fechado, mas não tem glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista e especialista em glaucoma, e eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. E esse risco é maior ainda quando nós falamos do glaucoma de ângulo fechado, que é uma das formas mais graves da doença. Mas tem como ter ângulo fechado sem ter glaucoma? E tem como impedir isso de virar um glaucoma? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre ângulo fechado nas pessoas que não têm glaucoma. O ângulo é uma parte do nosso olho que é responsável por fazer a drenagem de líquido. Nós temos um líquido que preenche os nossos olhos por dentro, chamado humor aquoso, e esse líquido ele precisa ficar o tempo todo circulando. Ele fica o tempo todo sendo produzido e sendo escoado. E esse escoamento acontece justamente na região do ângulo. Então, o ângulo é como se fosse o ralo do olho. Quando nós dizemos que o ângulo está aberto, isso quer dizer que o ralo está aberto. E quando nós dizemos que o ângulo é fechado, isso quer dizer que o ralo está fechado e, portanto, nós temos uma alteração dessa circulação de líquido no olho. O exame que verifica isso, se o ângulo é aberto ou se ele é fechado, se chama gonioscopia. O ângulo ser aberto ou o ângulo ser fechado é uma característica de anatomia de cada pessoa. Então, por questões genéticas, algumas pessoas têm mais tendência a ter o ângulo mais aberto e outras têm mais tendência a ter o ângulo mais fechado. Isso é de cada um. Nós falamos muito do ângulo relacionado ao glaucoma, porque nas pessoas que têm glaucoma, nós usamos essa informação do ângulo para classificar esse glaucoma. Então, através do ângulo, nós classificamos se um paciente tem um glaucoma de ângulo aberto ou então um glaucoma de ângulo fechado. E essa informação é essencial para a gente fazer uma estimativa do risco de cegueira desse paciente e também para a gente definir as melhores opções de tratamento que vão mudar de um caso para o outro. Mas então todo mundo tem ângulo aberto ou ângulo fechado, independente de ter ou não glaucoma. Quando a pessoa é diagnosticada com ângulo fechado, mesmo que ela não tenha glaucoma, existe um risco de desenvolver uma forma grave de glaucoma chamada de glaucoma agudo. Nessa forma de glaucoma acontece uma rápida elevação da pressão ocular a valores muito elevados e isso é uma emergência e tem risco de perda visual. Existem alguns fatores que podem levar uma pessoa com ângulo fechado a ter uma crise de glaucoma agudo. Esses fatores são principalmente o uso de alguns medicamentos que podem desencadear esse quadro. Os medicamentos mais associados são os antidepressivos e também os antialérgicos. Então, quem tem ângulo fechado tem contraindicação para o uso dessas medicações, mesmo sem ter glaucoma. Então, já que quem tem ângulo fechado tem esse risco de ter essa crise de glaucoma agudo, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir e evitar que isso aconteça? Existe prevenção sim, mas isso é um assunto um pouco controverso na oftalmologia. Nós oftalmologistas nós não temos um consenso se nós devemos ou não fazer uma prevenção nesses casos. O que acontece é que a probabilidade de uma pessoa que não tem glaucoma, tem somente ângulo fechado, a probabilidade dela ter um glaucoma agudo é muito baixa, é raro isso acontecer.
Mas o problema é que quando acontece é um quadro muito grave. Então nós ficamos num dilema entre não fazer nada, porque o glaucoma agudo é raro nesses casos, ou então de fazer a prevenção, porque apesar de ser raro, quando ele acontece, ele é grave. A solução para isso, já que nós não temos uma regra geral, é que essa decisão de fazer ou não a prevenção deve ser pensada caso a caso. Eu costumo indicar a prevenção para as pessoas que têm ângulo fechado e têm casos de glaucoma na família, ou então pessoas que fazem uso frequente das medicações que podem desencadear uma crise de glaucoma agudo. Lembrando que as mais comuns são os antidepressivos e os antialérgicos. Eu costumo também indicar a prevenção para pessoas que são diabéticas, porque os pacientes diabéticos, eles precisam com frequência fazer exame com a pupila dilatada para ver se tem alguma alteração do diabetes na retina. E os colírios que dilatam a pupila, eles também têm risco de causar um glaucoma agudo em quem tem ângulo fechado. Nos outros casos em que não tem esses riscos mais importantes, eu converso bastante com o paciente, então tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês nesse vídeo, eu converso com o paciente no consultório também e nós tomamos uma decisão em conjunto de fazer ou de não fazer a prevenção em cada caso. E uma vez que a gente decida fazer a prevenção, como que isso é feito? Existem 2 procedimentos que previnem a crise de glaucoma agudo porque abrem o ângulo. Esses procedimentos são o laser de iridotomia e também a cirurgia de catarata. É importante frisar que esses procedimentos eles só previnem o glaucoma agudo de ângulo fechado, mas eles não vão te impedir de ter outras formas de glaucoma, como o glaucoma de ângulo aberto, por exemplo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos que eu falei aqui no vídeo, glaucoma agudo, medicamentos contraindicados, iridotomia, cirurgia de catarata, aqui no Papo Glaucoma já tem vídeo sobre todos esses assuntos e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para você poder assistir na sequência. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos que vão te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.